Querido Deus, grandioso Pai, obrigado, Senhor, por esse momento de podermos estudar a Tua lição. Agradecemos a Ti porque Teu amor e Tua misericórdia nos alcançam a todo momento. A Ti nos entregamos, pedimos, ó Deus, o auxílio do Teu Santo Espírito, que Ele possa direcionar o nosso entendimento para que possamos, ó Deus, cada vez mais aprender mais de Ti e estar mais em comunhão contigo. Peço especialmente que o Senhor continue usando o Rodrigo, Deus, como canal de bênçãos do Senhor e que no estudo de hoje, sim, Deus, o teu nome seja honrado e glorificado. Eu agradeço por tudo, em nome de Jesus, amém. 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 Bom, eu esqueci de pegar minha Bíblia, mas eu vou colocar o verso aqui na tela. Se vocês puderem abrir na Bíblia de vocês, se quiserem abrir também, né? Apocalipse 14, 6 e 7. Eu vou pegar minha Bíblia rapidinho e já tô voltando. Pronto. Se alguém quiser ler pra gente aí, por favor, Apocalipse 14, 6 e 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Beleza. Isso aqui é uma repetição do que nós vimos na outra semana. Nas últimas 2 semanas nós falamos sobre o Evangelho Eterno, ficou bem explicadinho. Agora a gente vai para o segundo tema que a gente separou. A gente dividiu isso aqui, são 5 pontos, e nós dividimos em 4 temas. Então hoje é sobre temer e dar glórias a Deus. Mas voltando no cerne da mensagem aqui fala assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu. E a gente ficou discutindo quem era esse anjo que voava pelo meio do céu. A palavra que aparece para anjo é essa palavrinha em grego que significa angelos. Essa palavra angelos é anjo, ser celestial ou mensageiro. E a gente ficou naquela discussão, né? Isso aqui pode ser um anjo do céu que está vindo trazer uma mensagem, ou pode ser o agente humano, pode ser um profeta, pode ser um povo, pode ser uma pessoa que vai ser usada por Deus para pregar uma mensagem. E fica essa dúvida. Aqui, esse angelos é um ser celestial ou ele é um mensageiro humano? A própria palavra em si, ela abre margem para as duas formas de entender. Só que o texto vai mostrar para a gente se nós estamos tratando de um angelos ser celestial ou de um angelos mensageiro humano. Vocês se lembram qual que é a resposta? Mensageiro humano. Mensageiro humano, beleza. Mas você lembra o que define pra gente que é um mensageiro humano, Carmen? Qual que é o ponto do texto? Porque tá no verso 6 ali, né? O verso 6 indica pra gente se ele é um mensageiro humano ou se ele é um ser celestial. A senhora lembra qual que é o ponto específico? Eu não lembro. Israel lembra? Não lembro. A Priscila... Diogo e Adriano, vocês sabem isso? Não sei se vocês já estudaram essa parte. Vocês conseguiriam identificar se é um mensageiro ser celestial ou se é humano? Ô, Rodrigo, Opa, pode falar. posso falar então? Vamos ver se o Adriano e o Diogo sabem. Então beleza. Aí você fala pra gente. Essa é o verso 6, né, que você está perguntando. O verso 6 ele dá a resposta pra gente. O texto do verso 6 ele dá a resposta. Porque o ângelos, ele pode ser um anjo, né? Ser celestial, como pode ser um mensageiro humano. Mas é o próprio texto, é o contexto que vai explicar pra gente. Então, aqui tá Aqui é um humano, né? nessa parte aqui, né? Tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a É. cada nação, tribo, língua e povo. Exatamente. Você foi no ponto Aqui, exato. isso aqui que já menciona que é o mensageiro humano, né? É o mensageiro humano. Porque os anjos não pregam, né? Eles podem trazer uma mensagem, eles podem trazer uma revelação, eles podem explicar um sonho, consolar, ajudar. Mas a mensagem é pregada pelos homens. Então esse é o ponto perfeito, é exatamente isso. Então nós entendemos que
Se esse ângelos prega o evangelho, então ele só pode ser um mensageiro humano. Aí o fato dele estar voando pelo céu, a gente entende como sendo um simbolismo. É voando no sentido de que ele tem pressa. Os animais de Daniel 7, a gente sabe, né, para estudar Apocalipse, a gente tem que entender Daniel. Os animais de Daniel 7 que têm asas, as asas simbolizam velocidade, né? Simbolizam rapidez. Então, esse ângelos, esse mensageiro humano que deve pregar o evangelho para o mundo inteiro, ele está voando porque ele tem pressa. Essa mensagem é uma mensagem urgente. E ele está gritando em grande voz, né? Porque todo mundo deve ouvir essa mensagem. Ela vai ser pregada para o mundo inteiro, né? O evangelho vai ser pregado para cada criatura e então virá o fim. O ponto de hoje, né, como eu já falei, temei a Deus e dai-lhe glória. A gente vai entender o que significa temer a Deus. Se vocês forem pensar, primeiro a Carmen e o Israel, pensar em temer a Deus, o que vocês diriam? Eu pensava em temer a Deus como ter medo. Eu lia e falava assim, mas eu não tenho medo de Deus, como assim temer a Deus? Eu não entendia muito bem. O que vocês pensam sobre isso? Ô, Rodrigo, eu acho que é questão de respeito, temer. Aí, uma ótima forma de ver. A Carmen tem alguma coisa? Eu acredito também, a mesma coisa. Diogo, Adriana, Juliana, o que vocês acham sobre temer a Deus? Priscila? Então, lá em Provérbios fala que o temor a Deus é princípio de sabedoria, né? Primeira sabedoria que a gente tem que ter é temer a Deus, é obedecer, né? O temer é obedecer a Deus, né? Ó, você tocou num ponto fundamental. Temer relacionado com a obediência, com respeito, como o Israel falou, né? Então, assim, tá tudo andando nessa linha mesmo. Se nós formos entender o que significa temer a Deus, para entender isso da melhor forma possível, a gente tem que pegar vários textos de vários escritores diferentes falando sobre temer a Deus. Então a gente vai ver o que eles falam sobre o que é o temor a Deus, para a gente entender melhor. Então eu peguei alguns do Antigo Testamento e peguei alguns do Novo Testamento. O primeiro texto que a gente vai ler é Deuteronômio 5:29. Alguém quer ler pra gente aí, por favor? Quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhe fosse a eles e a seus filhos para sempre. Aí pega o ponto certinho que a Juliana falou, né? Temer e guardar os mandamentos. Isso aqui envolve, como Israel falou, respeito a Deus, obediência, respeito, cuidado, né? Então, o próximo texto, Deuteronômio também, 13:4. Andareis após o Senhor, vosso Deus, e a ele temereis. Guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz, a ele servireis e a ele vos achegareis. Você vê de novo, temer e guardar os seus mandamentos. Mais uma vez. Então isso mostra pra gente que um dos principais pontos relacionados a temer a Deus tem a ver com a guarda dos mandamentos. Ou então a gente pode pensar isso como sendo obediência a Deus, né? Respeito a Deus. Salmo 112, verso 1. Aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Eclesiastes 12, 13. Quem quiser ler. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Aqui fala, né? O mais importante de tudo que temos ouvido, o principal é, né? Teme a Deus e guarde seus mandamentos. E aqui tem um ponto muito importante. Isso é o dever de todo judeu, não é? Guardar os mandamentos. É o dever de todo o povo do Antigo Testamento, Todo né? homem, A não mulher não dever de precisa, todo então. homem. É o dever de todo homem, todo tempo, né? Então a senhora está dizendo que a mulher não precisa obedecer, é só o homem. Não, mas não, Eu tô é a brincando. homem, a homem, o homem aí tá no masculino e feminino ao mesmo tempo. É o homem ser humano. Isso é o dever de É, todo ser humano. Olha como isso é é. importante. Mas o que a gente escuta hoje vai na contramão.
A forma como eu aprendi vai na contramão. Quando me ensinaram da Bíblia, quando eu comecei a aprender da Bíblia, eu não sabia nada, não conhecia nada. E me falaram, você é do povo da graça, que vive no Novo Testamento, depois da morte de Jesus. Nós não precisamos mais obedecer aos mandamentos. Mas não é isso que a gente está vendo aqui. Então, primeiro, para a gente entender sobre o que é temer a Deus, o que é mencionado sobre isso no Novo Testamento, a gente tem que entender uma coisa antes. A Bíblia fala sobre os santos. Quem são os santos segundo a Bíblia? São aquelas pessoas que fizeram milagre, viveram a vida sem pecado, uma vida perfeita? O que vocês acham? Santo todo aquele que é filho de Deus. A senhora tocou num ponto que me abre mais questões. Por exemplo, a senhora falou que santo é todo aquele que é filho de Deus. Eu concordo, tá certinho. Mas todos os seres humanos são filhos de Deus? Não, só aquele que aceita Jesus como seu Salvador. Ótimo, Os outros são exatamente. criatura de Deus. Exatamente, Não, perfeito. Então, a gente escuta muito, todos são filhos de Deus, não é verdade, né? Nós nos tornamos filhos de Deus quando nós cremos em Jesus, a sua for perfeito. Então, os santos são quem? Os santos são aqueles que creem em Jesus e que estão passando por um processo de santificação, que elas estão conhecendo a palavra, têm comunhão com Deus, se arrependeram, elas querem seguir o evangelho pregado, o evangelho eterno de Cristo. Então, vamos ver alguns textos falando sobre isso. Por exemplo, Ô, Diego, sim, interessante dos santos, né? Não adianta ser só filho de Deus. Como você falou, nós temos que estar num processo de santificação. Nós somos separados, né? Totalmente separados desse mundo. Senão, não somos santos. com certeza, com certeza. Olha o que Paulo fala, é bem na linha do que você falou. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão de Sóstenes. Ele está enviando essa carta à igreja de Deus que está em Corinto. A quem que ele está enviando? Aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Então, os santos não é que é alguém que viveu como... A gente escuta isso, né? Na doutrina católica é bem focada nisso, né? No sentido de santo, aquele que fez milagre, foi santificado. Mas a Bíblia chama de santo aquele que se dispõe a fazer a vontade de Deus, que está passando por esse processo de santificação. Efésios, na mesma linha, ó. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, está enviando essa carta a quem? Aos santos que vivem em Éfeso. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então, os santos são esses, né, que estão passando por esse processo de santificação. E tem vários e vários textos falando sobre isso no Novo Testamento, no Antigo Testamento. A mesma coisa. Rodrigo, Pode falar. engraçado não, né? Pior que esse processo de santificação é que muitas igrejas pregam e que as pessoas não querem viver, né? Esse processo de santificação. Muitos dizem, eu sou salvo pela graça, então não preciso fazer mais nada. Mas esquece que esse processo de santificação é fundamental para a salvação também, né? Nossa, com certeza. Rodrigo, você falou que essa é a graça barata. Uhum, é. A graça barata, porque, Jesus já morreu por mim, então eu vivo minha vida do jeito que eu quiser, que já tá pago lá. Eu não tenho que fazer mais nada, né? É muito uma graça barata, né? No sentido de que o Jesus fez tudo por nós e nós não precisamos fazer nada por ele. É só falar que eu acredito e pronto. Na linha do que o Diogo falou ali, eu vejo isso muito claramente. Todas as promessas, Diogo, elas valem para mim. Mas tudo que tem que ser feito é só para o povo judeu. É só para o Antigo Testamento. É muito tirar o corpo fora da responsabilidade. E a nossa responsabilidade é muito grande. Ainda mais pensando, né? A gente não merece. A gente merecia a morte, o justo seria a morte. Jesus morreu na cruz por causa dos nossos pecados, do nosso egoísmo, do nosso orgulho próprio. E isso deveria ser um motivo para a gente querer fazer muito mais por Deus. Não no sentido para a gente falar que não preciso fazer nada porque Deus já fez, né? Ô, Rodrigo, só complementando sobre a graça, né, que você está falando, né? No Antigo Testamento, por exemplo, Deuteronômio, né, que fala a repetição da lei, tem várias coisas ali, mas nenhuma fala que é para você ser salvo. Fala para você ser abençoado, para você ser próspero, né? Mas nenhum fala assim, faz isso, isso, isso e isso para você ser salvo. Não tem.
É verdade. Entendeu? Então, a salvação sempre foi pela graça, assim. Tudo que está ali é para você ser mais bem-aventurado, ser mais feliz. Nunca está escrito que era para você ser salvo. É verdade. Eram regras para viver em harmonia, para viver bem. E se você for ver, quando fala, muitas vezes vai falar, nas cartas de Paulo ele vai falar isso muitas vezes. Ele vai falar, pelas obras ninguém será justificado. É por isso que é tão importante o estudo da semana passada. Justificação é o quê? Nós pecamos e merecemos a morte, nós somos injustos. Então não importa o quanto eu obedeça pro resto da minha vida, e eu nunca mais peque, vamos dizer que fosse possível, eu ainda sou injusto. A minha obediência nunca vai me tornar justo. O que pode me tornar justo é o sacrifício de Jesus no meu lugar, porque ele viveu a vida perfeita e morreu a morte que eu merecia morrer. É isso que as pessoas não conseguem diferenciar. Aí, em vez das pessoas entenderem que quando Paulo fala sobre a lei e guardar os mandamentos não justifica, ele não está dizendo que não são importantes. Ele está dizendo que eu já sou injusto e o mandamento não me torna justo. Agora, as pessoas não terem que guardar os mandamentos porque isso não justifica, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A graça justifica, mas os mandamentos são importantes para a gente viver em paz. Morreremos, como é que Paulo fala? Viveremos nós no pecado, nós que para ele morremos? São exemplos muito claros, né, de que a gente precisa da obediência. Anulamos a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Então são assim, uma ideia errada que as pessoas têm que acaba levando elas para fazer uma divisão entre a judeu é de um jeito, gentil é de outro, mas na verdade eles não entendem bem a justificação. Se eles entendessem a justificação, isso estaria resolvido, né? E a obediência é uma característica dos salvos, né? Eu obedeço não para ser salva, eu obedeço porque eu amo a Deus e quero fazer a vontade dele. Quando a gente ama, eu penso sempre assim, quando a gente ama alguém, a gente quer fazer tudo que agrada aquela pessoa, né? Obediência, né? É uma coisa que agrada muito a Deus, né? Jesus fala, se você me ama, guarda os meus mandamentos, né? Ele não falou assim, se você quer ser salvo, guarda meus mandamentos. Ele falou, se você me ama, né? Então, uma prova de amor nossa para Deus é ser obediente a Ele. É uma característica dos santos, dos salvos. Não tem nada a ver com salvação pelas obras. Você tocou num ponto ótimo, né? Se vocês me amam, vocês guardam os meus mandamentos. Não se vocês querem ser salvos, é ótimo, né? Realmente, é exatamente isso. Números 15 e 40, vamos continuar. Lembrareis de todos os meus mandamentos e os cumprais, e santos sereis. Então, ó, guardando os mandamentos, nós somos santificados. Por quê? Porque nós vamos fazer a vontade de Deus, e quanto mais permanecermos na vontade de Deus, mais parecidos com Deus nós seremos. Então, segundo a Bíblia, quem são os santos? Os santos são aqueles que se esforçam para fazer a vontade de Deus. E são santificados com essa comunhão, com esse contato, com a oração, com a conversão. Todo aquele processo de santificação e de salvação. Esse processo de justificação. Não que as obras possam justificar de forma nenhuma. Mas a gente vai andando de acordo com a vontade de Deus e nós vamos sendo transformados. No Novo Testamento, eu sempre esqueço de fazer isso, gente. Eu tenho que colocar os textos aqui na tela. Mas eu coloquei só um pedacinho. A gente vai ter que abrir cada um na sua própria Bíblia aí, porque isso aqui é importante. No Novo Testamento vai falar sobre temer a Deus e guardar os mandamentos, só que ele não fala isso num texto só. Nós temos que juntar alguns textos para entender essa ideia. Então, o primeiro texto que a gente vai ver é Apocalipse 11, 18. O principal de cada texto eu vou colocar na tela, mas eu acho legal cada um ler. Apocalipse 11, 18. O que importa pra gente tá mais pro final. Eu vou ler tudo, mas eu aviso a hora que tá chegando a parte importante. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos e para dar o galardão aos teus servos, os profetas. Agora, os teus servos, os profetas que vão receber o galardão, quem eles são? Aos santos, aos que temem o teu nome. Aqui está dizendo o quê? Os salvos, aqueles que receberão o galardão, eles são santos e eles temem o nome de Deus. Beleza? A ideia está bem clara para todo mundo. Os santos temem o nome de Deus. Segundo ponto, Apocalipse 19, 5. Apocalipse 19, verso 5.
O que importa pra gente também é mais pro finalzinho. Saiu uma voz do trono exclamando: dai louvores ao nosso Deus. Quem que vai dar louvor a Deus? Todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então, assim como os santos temem a Deus, os servos de Deus também temem a Deus. Porque os santos e os servos são a mesma pessoa. Aqui tá um texto está falando dos servos, outro falando dos santos, mas eles são o mesmo grupo de pessoas. E ambos temem a Deus. Próximo texto, Apocalipse 14, 12. Apocalipse 14, verso 12. Aqui está a perseverança dos santos. Quem são os santos? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Então, os santos guardam os mandamentos de Deus e creem em Jesus. Próximo, Apocalipse 12, 17. Apocalipse 12, verso 17. Irou-se o dragão contra a mulher. A gente já falou disso em outros estudos. O dragão é o diabo, a mulher é o povo de Deus. Então podemos entender o quê? Irou-se o diabo contra o povo de Deus e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Olha, a mulher, que é o povo de Deus, no tempo do fim, restaram poucos que são fiéis. E é contra esses poucos fiéis que o diabo está irado. O diabo não está irado com quem está em cima do muro. Existe quem está do lado do diabo, quem está em cima do muro e quem está do lado de Deus. Quem está do lado do diabo é do diabo. Quem está em cima do muro é do diabo também, porque o diabo que é o dono do muro. Quem está com Deus, que é odiado pelo diabo, que está sendo contra quem o diabo está irado. Então, quem são esses contra quem o diabo está irado? Que são os descendentes aqui, os restantes descendentes. São os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então eu digo para vocês, a Bíblia deixa isso com muita clareza. Apocalipse, que foi escrito 60 anos depois de Jesus morrer. João está falando, o povo que é o povo de Deus na terra, ele é o povo que crê em Jesus e guarda os mandamentos. Se eu creio em Jesus e eu não guardo os mandamentos, eu não sou o povo de Deus na terra. E se eu guardo os mandamentos e eu não creio em Jesus, eu também não sou o povo de Deus na terra. Para ser o povo de Deus na terra, eu tenho que crer em Jesus e guardar os mandamentos. E quando fala guardar os mandamentos, não quer dizer que a gente vive perfeitamente, não. Mas é aquela mesma questão dos santos. A gente está se dispondo a fazer, a gente está buscando fazer, lutando para fazer. Então, olha a ideia geral que nós temos aqui. Os santos e os servos de Deus temem a Deus. Os santos e os servos de Deus guardam os mandamentos. Não está dizendo a mesma coisa? Os santos temem a Deus e guardam os mandamentos. Só que a gente tem que juntar 4 textos para formar essa ideia. Tá claro para todo mundo? Sim, Sim, tudo certo. tudo certo. Então, olha, no Antigo Testamento, os servos de Deus, os santos, aqueles que temem a Deus, guardam os mandamentos. E no Novo Testamento, os santos e os servos de Deus também guardam os mandamentos. Por quê? Porque temer a Deus, ter respeito a Deus, ter obediência a Deus, tem a ver com guardar os mandamentos. Que volta naquilo que a Juliana falou. Se vocês me amam, vocês guardarão os meus mandamentos. É a contramão do que a gente escuta no nosso mundo. É a contramão completa do que a gente é ensinado a vida inteira. Temer a Deus tem a ver com guardar os mandamentos. Esse texto é um bem legal também que fala sobre isso. Deuteronômio 10, 12 e 13. É a exortação à obediência, né? O aconselhamento à obediência. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos, e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem? Olha como aqui resume muito bem a ideia, né? Andem com o Senhor nos seus caminhos, amem o Senhor, sirvam ao Senhor, e o temor tem a ver com tudo isso, e a guarda dos mandamentos. Só que as pessoas pegam isso e excluem a guarda dos mandamentos. Ô Rodrigo, esse verso é bem o que eu falei, né? No finalzinho, assim, para guardar os mandamentos do Senhor e os teus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. Não é para a tua salvação, né? Para o teu bem.
Toda vez que, por exemplo, Deuteronômio significa repetição da lei, esse livro. Toda vez que fala os versos de Deuteronômio, nunca fala que é para salvação, fala que é para o bem do povo. É verdade, ótimo ponto. Eu não tinha. Quando eu li, eu não pensei nisso, realmente. Perfeito. Então, bem claro o que significa temer a Deus, né? Esse é o verso que eu acho mais completo para mostrar isso. Inclusive, essa parte que o Juliano falou, que é para o nosso bem, não para a nossa salvação. Porque a partir do momento que nós pecamos uma única vez, a nossa salvação só depende da graça. As obras já não têm influência mais nenhuma, né? Já era. Então, vamos para o segundo ponto. Vocês lembram que nós falamos que Apocalipse 14 são mensagens que o povo do tempo do fim, próximo da volta de Jesus, deveriam conhecer, mas não conhecem. O Evangelho eterno é uma coisa que as pessoas não conhecem, as pessoas não entendem da salvação. Muitas pessoas viveram a vida inteira na igreja e não entendem por que Jesus teve que morrer pelos nossos pecados. Eles não entendem que ele foi o fiador, que ele morreu ali no Jardim do Éden através daquele cordeirinho, que já simbolizava que um dia o Salvador viria, que hoje nós queremos um Salvador que já veio e vai voltar, que nós devemos obediência a Deus, como a gente viu agora sobre temer a Deus. São coisas que o mundo esqueceu. As pessoas não falam mais que temer a Deus tem a ver com obediência aos mandamentos de Deus, principalmente. Dar glórias a Deus, existem várias e várias formas de dar glórias a Deus. A gente pode dar glórias a Deus através da oração, através desse nosso estudo bíblico. A gente pode dar glórias a Deus através das nossas atitudes na nossa vida, do nosso louvor, e ir ao culto, várias formas de dar glórias a Deus. Só que a gente tem que pensar no quê? Como o Evangelho eterno é algo que o mundo devia conhecer e não conhece e não prega, e temer a Deus é algo que o povo devia conhecer e não conhece e não prega, a parte sobre a mensagem do Apocalipse 14 que tem a ver com com dar glórias a Deus, tem a ver com algo que o povo não conhece e o povo não prega. Então, qual é a forma de dar glórias a Deus que o mundo mais negligencia hoje? Vocês conseguem pensar alguma coisa? Temer a Deus e dar-lhe glória. Eu acredito, Rodrigo, que seja na obediência mesmo, na guarda dos mandamentos ali. Essa também é uma forma, né, de dar glórias a Deus. Mas É. isso tá certo também, viu? Mas eu tô pensando em outro ponto. Aqui, no temer a Deus, a gente enquadra bem essa parte dos mandamentos. E aqui é uma coisa a mais, né? O que eu pensei, gente? Vamos lá, se vocês quiserem abrir a Bíblia de vocês. Primeira carta de Coríntios 6:19. Olha o que é o mais negligenciado no mundo cristão de hoje. Eu tô vendo que muita gente está indo nessa linha, pessoas do mundo, eu digo assim, que não tem vínculo com a igreja, do cuidado com o nosso corpo. E muitas vezes nas próprias igrejas isso é negligenciado. Coríntios fala assim, 1 carta de Coríntios 6, 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo, e que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? A gente mais escuta, né? Meu corpo, minhas regras, mas o corpo nem nosso não é. E ele continua, porque fostes comprados por preço. Por que preço que nós fomos comprados aí, gente? É um preço O baratinho, sangue né? de Jesus. É o sangue de Jesus. Um preço que não vale nada, né, Carmen? Nossa, o preço nem tem, não tem nem, não pode nem se dizer qual é o valor. É incomparável, né? E É nós fomos incomparável. comprados pelo preço do sangue de Jesus. Aí ele fala aqui pra gente, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Olha só a importância disso. O nosso corpo, ele é santuário do Espírito Santo. Ou seja, se através do nosso corpo nós não tivermos saúde, nós não tivermos uma comunhão boa com Deus, Deus vai habitar no nosso santuário do nosso corpo? A gente volta para Ezequiel Não. 8. Ezequiel 8, se vocês depois quiserem dar uma lida, vocês provavelmente devem conhecer porque é famoso. Ezequiel 8, Ezequiel é levado para ter uma visão no templo de Deus, onde os sacerdotes estão adorando ídolos, eles estão acendendo incenso para imagens, eles estão adorando o sol. E aí Deus fala para Ezequiel, olha lá o que eles estão fazendo. Eles falam que eu não estou vendo, mas eu vejo o que eles estão fazendo no meu templo. Só que o que eles estão fazendo faz com que eu me afaste do meu próprio santuário.
Então as atitudes dos sacerdotes afastavam Deus do santuário. E agora me diz, e se através do meu corpo eu estiver colocando porcaria dentro do meu corpo, eu não estiver vivendo uma vida saudável, o Espírito Santo vai estar habitando no meu corpo? Ou eu vou estar afastando ele Também não, também? também não, né? Vai estar afastando ele, sim. Com certeza. E o preço que foi pago pela nossa salvação é um preço alto demais para a gente negligenciar algo tão importante. A É gente entende verdade. pela Bíblia que o Espírito Santo ele vai mudando a nossa vida, ele vai convencendo a gente do pecado. Mas ele só vai preenchendo o nosso corpo, que é o santuário dele, na mesma medida que eu tiver disposto a abrir mão das minhas próprias vontades, dos meus próprios desejos, do meu próprio orgulho, do meu próprio ego. Então eu tenho que me esvaziar Verdade, de mim mesmo para ser preenchido pelo Espírito Santo. verdade. Isso tem a ver também, que é muito negligenciado hoje, o cuidado com o nosso corpo. O que a gente pode ou não comer, o que a gente pode ou não beber, o que a gente deve ou não fazer. Continuando essa mesma ideia, no mesmo capítulo de Coríntios, primeira carta de Coríntios 6, 12 e 13. Aí a pergunta é o quê? Eu vou até tirar da tela primeiro. Eu posso comer qualquer coisa que eu quiser? Não, né? Alguém mais tem alguma ideia aí? Se a gente pode comer qualquer coisa que a gente quiser? Beber qualquer coisa que a gente quiser? Pode. Só que O Israel falou que pode. E aí, Adriana, Poder Diogo, até pode, Priscila? poder até pode, mas Não convém. não convém, né? Exatamente. Olha só. Todas as coisas me são lícitas. Eu posso comer o que eu quiser e beber o que eu quiser? Posso. Mas nem todas me convêm. Todas as É, coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Pode falar, Adriana. até porque as escolhas que nós fazemos, elas têm consequências. Então, se você resolve maltratar o seu corpo, depois você vai ter as consequências, né? Um corpo maltratado é um corpo mais sujeito à doença, né? Ao desgaste. Então, é a escolha que a gente faz, né? Você pode, por exemplo, você tem água para beber, aí em vez de ter. Esses dias eu vi, foi o Diogo que me contou que uma pessoa falou assim: não, eu não consigo beber água, mas eu bebo muito refrigerante, muito suco e muito líquido, mas água eu não bebo. Então, ou seja, né? O que Deus deu para a gente beber de mais saudável é a água. Então, se a gente não faz uso desse recurso, a gente vai ter consequência, né? Se tudo no nosso corpo é a base de água, né? É o nosso cérebro, o coração, tudo tem água. Aí são as escolhas. É, com certeza. É, a água é um dos principais aí dos fatores, né? Tá entre os remédios naturais, né? Tem Uhum. esse negócio do exemplo que você usou aí, tem um rapaz que trabalha comigo que é assim também. Ele fala que ele não bebe água, ele só bebe refrigerante. Se ele tá com sede em algum lugar, se tem água, ele não toma, ele toma refrigerante só. É muito louco isso. Mas a gente pensando sobre o que a gente pensou aqui. Rodrigo, Opa, pode falar. eu costumo falar assim para as minhas irmãs lá na igreja, né? Brincando com elas, eu falei, olha, esse corpo não é nosso, Deus emprestou ele para a gente direitinho, a gente tem que devolver igual a gente recebeu, pode devolver estragado, não. É verdade. Ou a gente devolve igual, ou a gente tenta devolver funcionando o melhor possível que a gente puder. A gente vê na Bíblia falando, no Antigo Testamento tem um texto que fala que se nós nos alimentássemos como Deus Roubar de pediu, a novo? gente nunca ficaria doente. Vou compartilhar de novo. Eu fiz A assim. continuação do texto, olha que interessante. Eu posso comer qualquer coisa? Posso. Mas dependendo do que eu comer, eu posso estar afastando o Espírito Santo do santuário, que é o meu corpo. Eu posso estar deturpando esse santuário e afastando a presença de Deus. O verso 13 diz assim: os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto o estômago como os alimentos. O corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Se eu me alimentar de impureza, das coisas que Deus falou que eu não deveria me alimentar, os alimentos, comidas e bebidas, eu não vou estar afastando o Espírito Santo do meu corpo? E sem o Espírito Santo, quem convence a gente do pecado, da verdade e do juízo? Quem que converte o nosso coração para seguir a Deus e para que a gente possa ter a graça? Verso Não 9 tem, não. fala assim também: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas,
Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino dos céus. Muitas dessas coisas têm a ver com o nosso corpo, né? Com o que nós fazemos ou deixamos de fazer com o nosso corpo. Então, essa é a forma que eu vejo hoje mais negligenciada a respeito dos mandamentos de Deus, a respeito da vontade de Deus e a respeito do que nós devemos fazer para dar glórias a Deus, né? As pessoas até fazem louvor, fazem cultos, orações, estudo, mas a pessoa negligencia muito o cuidado do nosso corpo. Não só com a alimentação, mas exercícios físicos e coisas que fazem bem pra gente. Isaías 65, 3 e 4. Você quer ler pra gente, Carmen? Sei lá. Como é que tá? O povo que de contínuo me irrita abertamente, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre altares de tijolos, que mora entre as sepulturas e passa as noites em lugares misteriosos. Come carne de porco e tem no seu prato ensopado de carne abominável. Ensopado de carne abominável é feijoada, né? No caso aqui, né, que ele cita, por exemplo, a carne de porco, mas toda a comida que era envolta nessas carnes que eram proibidas eram esse ensopado abominável que a senhora falou, né? É. Podia ser do porco, podia ser, por exemplo, carne de cachorro, de gato, podia ser camarão, podia ser fruto do mar, podia ser alguns peixes impuros, né? Então Ah, E aqui fala bem claramente, né? Povo que abertamente me irrita, comendo as coisas que eu falei para não fazer. Eu posso? Posso, mas eu tô indo contra o que Deus pediu. Eu tô mostrando que eu não amo a Deus, porque se eu amo a Deus, eu guardo o que ele me pediu. Mostra que eu não temo a Deus, porque se eu temer a Deus, eu vou tentar obedecer o máximo que eu puder. Ô, Rodrigo, uma coisa interessante sobre esse texto é o seguinte, que Deus ali, né, no livro de Isaías, fala que é uma coisa que irrita ele, entendeu? Fala o seguinte, ó, povo que de contínuo me irrita abertamente, uma coisa que irrita Deus, que Deus abomina em algumas traduções, né? Aí Jesus morreu, agora a gente já pode comer, que não irrita mais Deus. Né? Agora pode comer carne de porco, pode comer rato, né? Tem alguns países que comem rato, a gente pode comer camarão. Uma coisa que irritava Deus, agora tá tranquilo, a gente pode comer tranquilo, né? Olha pra você ver. É que só irritava o Deus do Antigo Testamento. O Deus do Novo é diferente. O Deus do Antigo Testamento era o Deus ruim, não é que as pessoas falam? O Deus bravo, agora, Deus agora bravo. tá liberado, né? Liberou tudo. Outra coisa que eu queria falar também rapidinho, que também fala que os glutões, né, não entrarão no reino de Deus. Está lá no livro de Gálatas. Eu fui ver que o versículo é 5:21. Então, tem muito cristão que não bebe, não fuma, mas come igual um desespero, né? É um glutão. E a Bíblia fala que os glutões não entrarão no reino do céu, né? Então, quem tem esse apetite desorientado tem que pedir para o Espírito Santo, né? O domínio próprio, né? E a esperança. É verdade, isso se enquadra nesse cuidado do corpo também, com certeza. Porque a gente vai tornando o corpo um corpo doente e vai afastando a habitação do Espírito Santo. O próximo ponto que a gente tem que pensar aqui, através do cuidado do nosso corpo, a gente aprende em Levítico 11. Muitas vezes a gente vai falar, essa lei dos alimentos é só para o povo judeu. Na Bíblia não vai falar isso em nenhum momento. A lei dos alimentos é para o povo de Deus, é para os servos de Deus, é para os santos, é para quem quer ser temente a Deus. Então vamos entender um pouquinho melhor sobre o Levítico 11, que é uma coisa que é pouco falada. Eu acredito que aqui todo mundo conheça, né? Mas é interessante a gente poder ler todo mundo junto. Levítico 11, a partir do verso 1. Vocês querem abrir na Bíblia de vocês ou a gente vai seguindo na tela para ser mais rápido? O que vocês acham? Acho que pode ser na tela. Né? Não sei os outros. Fácil. Beleza. Diogo, você quer ler pra gente esses 3 primeiros? Leio. Falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo-lhes: Dizei aos filhos de Israel: são estes os animais que comereis de todos os quadrúpedes que há sobre a terra. Todo que tem unhas fendidas, e o casco se divide em 2, e rumina. Entre os animais, esse comereis.
Então aqui a gente tem a regra dos quadrúpedes, animais que andam em 4 patas. Quais são as regras? A unha que se divide em dois, as unhas fendidas e o casco se divide em dois e tem que ser ruminante. Aqui tem os exemplos, né? Por exemplo, a pata de um cavalo, ela não é dividida, então o cavalo não é um animal impuro. Aí se você pegar os animais que tem a pata que tem casco que se divide e são ruminantes, esses são os que a gente pode comer. Aqui no verso, a gente pulando para o verso 27, ele traz mais uma informação sobre os quadrúpedes. Todo animal quadrúpede que anda na planta dos pés vos será por imundo. Muita gente fala assim, a carne imunda, a pessoa sempre só pensa no porco. Aí fala assim, mas se não come porco, fala que não come porco porque porco é um animal sujo. Mas não tem nada a ver com isso. A verdade é que as carnes que a gente pode comer ou que a gente não pode comer, não tem a ver com o animal ser limpo ou o animal ser sujo. Pega o gato, por exemplo, um dos animais mais limpos que tem. Ele é imundo. Imundo por quê? Porque não se deve comer, não que o animal seja sujo. Por quê? Porque os animais que não têm casco, por exemplo, aqui o cavalo tem o casco, mas ele não é ruminante, né? Mas, por exemplo, o urso, o gato, o cachorro, o elefante, eles não têm casco, eles têm patas. E os animais que têm patas, eles não podem comer, né? A gente não pode comer nenhum tipo. Então, pensar, é só o porco porque o porco é sujo? Não. É porque o porco é uma carne que faz mal para o ser humano se ele consumir. Continuação, verso 4. Alguém quer ler pra gente? Verso 4. Destes, porém, não comereis, dos que ruminam ou dos que têm unhas fendidas. O camelo que rumina, mas não tem unhas fendidas, este vos será imundo. Estão vendo? Outro que é animal imundo. O camelo, porque ele é até ruminante, mas a patinha dele não está de acordo com a regra dos animais que a gente pode comer. Verso 5. O arganaz, porque rumina, mas não tem unhas fendidas. Esse vos será imundo. Olha como é que é a patinha dele. Ele até é ruminante, mas ele não pode comer, porque ele não tem a patinha com as unhas fendidas. 6. A lebre, porque rumina, mas não tem unhas fendidas. Eles têm patinha também, né? Eles têm o pezinho do coelho, ele não tem não segue a regra dos animais que podem comer. Verso 7. Também o porco, porque tem unhas fendidas e o casco dividido. Aqui dá para ver direitinho. Mas não rumina. Esse vos será imundo. Da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver. Estes vos serão imundos. O porco é um dos. E o motivo que ele é imundo não é porque ele fica no chiqueiro, que ele come lixo, não. É porque ele não segue as regras. Algo nos animais que ruminam e que tem casco fedido de dois faz com que a carne deles não seja prejudicial para o nosso consumo. Quais são as regras dos peixes? Já estudou isso, Carmen, alguma vez? Você, Israel? Sim, a Juliana sempre fala com a Minha mãe gente. fala pra gente toda vez. Legal. Todo A partir do verso 9, a gente vai entender sobre os peixes. De todos os animais que há nas águas, comereis os seguintes: todo que tem barbatanas e escamas. Então, ele tem barbatana e tem escama, pode comer, tem que ter os dois. Nos mares e rios, esses comereis. É interessante que eu vi uma reportagem, não faz muito tempo, que era uma pessoa que nem segue das coisas da Bíblia, era um biólogo, e ele contando sobre os peixes. Ele falava que os peixes que têm escamas e barbatanas, eles têm um filtro natural que eles não absorvem tantos metais que existem no mar. E os peixes que não têm escamas e barbatanas, eles absorvem muito metal e eles são super prejudiciais para o consumo. Olha que interessante. E isso é uma coisa que Deus já tinha falado há quantos mil anos atrás. E agora a ciência provando o motivo pelo qual a gente pode comer uns e não pode comer outros. 10. Porém, todo o que não tem barbatanas nem escamas, nos mares, nos rios e todos os que enxameiam as águas e todo ser vivente que há nas águas, esses vos serão para vós outros abominação. Ser-vos-ão, pois, por abominação, da sua carne não comereis, e abominareis o seu cadáver. Quais são os outros animais que não pode comer? Por exemplo, a baleia não tem escama, ela tem barbatana, não tem escama. O tubarão tem barbatanas, mas não tem escamas. O polvo, a lula, o camarão, as ostras, qualquer fruto do mar. Tudo que nas águas não tem barbatanas ou escamas será para vós outros abominação.
Então tem a regra dos animais quadrúpedes, tem que ter casco dividido em dois e ser ruminante. Dos animais marinhos, escamas e barbatanas. Eu comia tudo isso, Rodrigo. Eu Ô, também. Diego, ô, Rodrigo, Pode falar. vou fazer uma pergunta pra você. Eu sei que não tá no contexto do estudo, mas a Bíblia fala alguma coisa sobre o mar, sim? Em que Porque isso fala que sentido? foi só 10% do mar, negócio foi 5, 15%. Não fala muita coisa não, Israel. Não fala não. Até a maior parte das coisas que fala sobre o mar, na verdade, tá tratando o mar como sendo povos e multidões. Até nem no sentido literal acaba não sendo. Fala muito pouco, viu? Ah, então tá. Agora sobre as aves. Quais aves nós podemos comer? Eu não sei se o Diogo e a Adriana já ouviram isso, mas uma vez na igreja, tava falando sobre qual animal podia comer, aí falava assim, a galinha pode, porque a galinha cisca pra trás. Eu não sei de onde que tiraram isso, eu achei tão engraçado. Eu não tinha visto ainda não. Aí fala, tá, o bicho não pode porque cisca pra frente. Eu falei, mas de onde que tiraram isso? Na Bíblia não faz nada a ver. As Nada a ver. aves, É a mesma coisa que eu ouvi uma vez também, de verdade também, Rodrigo. Por exemplo, o porco e esses peixes, né, que vivem, que não tem escama e nem barbatana e que vivem no fundo, são os que vivem no fundo das águas. São os que limpam a água, entendeu? Limpa, tipo assim, come tudo quanto que é sujeira. É igual o porco come lavagem. Aí a carne fica mais imunda ainda. isso é verdade, eu já vi também, principalmente o camarão, fala que é a barata do mar, né? Isso, é. Aí tem uns peixes também que é de couro, né? Que eles vivem no fundo do rio ou mais no fundo do oceano, que eles vão limpando o oceano tudo. Então eles comem tudo quanto que é porcaria. Eu já ouvi falar também que a gente não come carne de porco porque Jesus mandou os demônios entrar nos porcos. Eu já ouvi essa aí também. Aí isso não tem nada a ver, gente. Eu já ouvi essa aí muitas vezes. Eles falam que isso porque Jesus mandou. Vocês sabem, eu não sei se vocês sabem por que que Jesus mandou os demônios entrar nos porcos, vocês sabem a explicação? Ó, na minha cabeça, não sei se é essa a verdade. Eu não sei se eu tô certa. Na minha cabeça, eu penso assim: aquele cara que estava criando os porcos, ele estava em pecado. Porque ele estava criando os porcos para o consumo dele, né? E quando os porcos quiserem entrar quando os demônios quiserem entrar nos porcos, Jesus não teve como impedir, porque a pessoa estava em pecado. Eu não sei se eu estou certa. A minha maneira de pensar, eu penso nisso. Entendeu? Eu não sei se eu estou certa. Não, tem a ver exatamente com isso. Aqueles eram judeus que conheciam as regras, que deviam estar vivendo a vontade de Deus e que criavam um porco para lucrar. E aí, quando Jesus faz isso, ele permite, como você falou, eles estavam em pecado, eles estavam fazendo coisas erradas, Deus permite que ele entre nos porcos, os porcos são mortos no mar, né? E causa prejuízo para aquelas pessoas que estavam vivendo de algo que Deus não tinha permitido. Na verdade, era para ter sido até uma lição para eles entenderem que estavam em pecado e que deviam mudar. Mas eles ficaram com muita raiva de Jesus e quiseram expulsar ele de lá o mais rápido possível. Ô, Rodrigo, igual na Bíblia, fala o seguinte, que Satanás, ele está ao nosso derredor, bramando como um leão. E ao nosso redor estão os anjos, se ele está ao derredor. Mas se eu vivo uma vida longe de Deus, né? Eu abro brechas, entendeu? Não tem como impedir. Deus não tem como impedir, porque eu escolhi viver em pecado. Tem coisas que Deus não tem como impedir, entendeu? Nós vemos o livre-arbítrio. Aí eu penso assim. É verdade. Os anjos estão ao nosso redor, mas nós podemos afastar a presença deles. Do mesmo jeito que o povo de Ezequiel 8 afastou a presença do próprio Deus. Então, com certeza, a gente fica em terreno perigoso. Sobre as aves, a ave que pode comer é a que cisca para trás, né, Diogo? As aves que podem comer A são. única. Isso é a regra das aves ela é mais simples um pouco, é um pouco diferente. O que a gente pode comer de ave? As aves que não são aves de rapina, as aves que não caçam. Tem várias aves, tipo gavião, falcão, coruja, ou então aquelas aves carniceiras como o urubu, são essas que não pode comer. Aí ele vai fazer uma lista aqui. Das aves essas abominareis, não se comerão, serão abominação. A águia, o quebrantoço, a águia marinha, o milhano, o falcão, corvo, avestruz, coruja, gaivota, gavião, mocho, corvo, ibis, gralha, pelicano, abutre, cegonha, garça, polpa e o morcego.
sobre os insetos. Eu confesso para vocês que eu não entendo muito bem essa regra dos insetos. Mas é porque eu não me preocupei, porque eu não vou comer inseto mesmo, então eu nem liguei muito para isso. Do inseto que voa, que anda sobre 4 pés, será para vós outros abominação. Mas todo inseto que voa, que anda sobre os 4 pés, cujas pernas traseiras são mais compridas para saltar com elas sobre a terra, esse comereis. Deles comereis esses, a locusta, segundo a sua espécie, o gafanhoto devorador, segundo a sua espécie, o grilo, segundo a sua espécie, o gafanhoto, segundo a sua espécie. Sabe uma curiosidade legal também? A gente vê que o João Batista era famoso por comer gafanhotos, né? Só que um amigo nosso falou pra gente que, na verdade, não era gafanhoto de verdade. Eu até tenho que pesquisar mais sobre isso, mas eu achei bem interessante. Ele falou que tinha um fruto de uma árvore, que era um fruto bem docinho, que era tipo um favo de mel, que era chamado de gafanhoto, porque o formato dele era muito parecido com um gafanhoto. Eu achei isso bem interessante, mas eu confesso que eu ainda não pesquisei para ver se procede, mas eu acho que até faz sentido. Mas se o João Batista comesse os gafanhotos, literalmente gafanhoto inseto, também estaria dentro das regras que Deus tinha proposto. Os insetos são proteínas, né? Uma vez eu vi aquele programa Largados Pelados, sabe? E um cara lá comia isso aí, comia gafanhoto. Ele falou, isso aqui é proteína, não sei o quê. Ele comeu lá no programa lá e ele conseguiu. É verdade. E estaria tudo certo se comesse também. O inseto... Então, pelo que a gente analisa esses versos aí, né? 20, 21, 22, na época parece que eles tinham uma dieta também baseada em insetos, né? Para falar que podia comer ou não. Faz sentido, até dentro do que a Juliana falou, porque tem muita proteína. Rodrigo, sim? Eu não tenho certeza, mas eu acho que chama alfarroba esse... É isso mesmo, Priscila, esse né? mesmo. Uhum. Ele falou esse nome, mas eu não tinha lembrado, exatamente. Um inseto que a gente tem que tomar cuidado, porque em geral a gente não come inseto. O que as pessoas costumam comer? Aquela formigona bunduda, ela é impura. E um que a maioria das pessoas nem sabe que é a cochonilha, né? A cochonilha é um corante usado, são insetos horríveis, não sei se vocês já viram, é um bicho muito nojento, que eles amassam para fazer o corante vermelho. Então muitas coisas que tem corante vermelho tem essa cochonilha, às vezes aparece como corante carmim. Qual que é o outro nome, Bruna? Tintura número 12, né? Um negócio assim? Tem uma sequência, tem vários nomes, mas normalmente aparece como cochonilha ou como corante carmim. Por exemplo, Rodrigo, o presunto, esse mesmo de peru ou outro, eles usam o inseto para dar aquela cor. Eles usam essa cochonilha. É cochonilha. Pois é, e no início eu achava que alguns frios não tinham, né? Aí a gente pesquisou e todos eles têm mesmo. A Bruna falou que no peito de peru tem na embalagem, né, Priscila? Tá marcando lá. Eu pedi no mercado para ver a embalagem de todos, porque a gente parou de comer o presunto para comer peito de peru. E tem do mesmo jeito. Não adianta. E assim, eu fiz uma pesquisa aí sobre a cochonilha, se quiser, eu coloco depois lá no grupo todos legal. Os nomes que tem e tal. Põe sim, Priscila, é bom. Porque esse a gente não percebe muito, né? Tem nos danoninhos, né? Bolachinha de morango. Uhum. E sabe o que mais me irrita? Que o gosto é igual. Pra que eles colocam só pra dar cor, o povo nojento? Só cor. E é tão gostoso aquele danoninho de morango. Faz o iogurte com danone que é melhor. Se quiser, eu tenho receita de danoninho também. Aquele kefir já matou nossa vontade, Priscila. Kefirzinho de morango. A gente faz isso mesmo, Juliana. A gente faz a Priscila deu um kefir pra gente, a gente bate com morango, fica uma delícia. Só que agora no inverno ele não tá sobrevivendo, não. Engraçado, aqui no inverno melhorou. É mesmo? Nossa, ele tá mais cremoso, não forma aquele soro. A gente até desistiu. Sério? Arruma pra mim, kefir. A Priscila sempre tem, se você quiser eu posso pegar e deixo com a Rosana, Juliana. Beijo mais a minha amiga Rosana, que não trabalha. Mas Juliana, você tá aqui na escola, não tá? Juliana? Oi. Você tá aqui na escola em Soledade, no grupo, tá? Tô. Você mora lá pra Cintia, o horário que você tá lá, a gente leva lá no centro. Tá. Você mora em Soledade aí? Moro, sou irmã da Cintia. Tá. A Cintia Educação?
esse travador, tá? Eu tenho de 1h05h30. Ah, legal. Obrigada, viu? A gente marca direito. Desculpa, Tá bom. Rodrigo.